Ótima tarde. Declaro aberta esta audiência pública, na qual propomos a conscientização sobre a importância da amamentação e incentivar o investimento em campanhas que desmistifiquem conceitos arraigados sobre esse tema, que é tão importante e tão caro para mim também, Elisa, mãe da Mia, que amamentei e que defendo a importância disso e mais políticas públicas qualificadas para isso. Bom, compõe a mesa nesta audiência a diretora da Secretaria de Saúde, Diana Moraes Cardoso Silva, a pró-reitora estudantil da Universidade de Taubaté, professora doutora Alexandra Magna Rodrigues, acompanhada também da professora doutora Fabiola Nejar. Falei certo? Nejar, era mais fácil. Articuladora da Saúde da Mulher da DRS de Taubaté, Denise Mendes Ribeiro, a nutricionista Larissa Ribeiro, a fonoaudióloga Ariadne Moratti, a fada do leite Cléria Silvéria. Registramos ainda a presença da gerente de enfermagem do HMUT, Luciana Alves. Gostaria de agradecer a presença do Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador Dentinho. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelas participantes e, após as explanações, se tiverem vereadores presentes, poderão fazer seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que será disponibilizado próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Eu gostaria então de convidar para dar início aos nossos trabalhos a Larissa, que também é nutricionista e defende muito também a amamentação, ajuda muito, contribui muito com esse tema. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, sou nutricionista, como a Elisa falou, defendo bastante, sou mãe de 2 meninas, amamentei as 2 juntas, uma de 8 anos, uma de 10, quando a Ana Laura nasceu, o Maria Eduarda ainda amamentava, e fiquei amamentando uma bebezinha e uma de 2 anos. E eu defendo muito isso, porque eu sei também que não é fácil, né? Que amamentar é algo que a gente precisa trabalhar, precisa orientar. Então, por isso que essa defesa aí tão grande. Sou tutora também da Amamenta e Alimenta Brasil. E queria começar primeiro com os relatórios. Hoje em Taubaté eu cuido do Bolsa Família pela Saúde, do Sisvan e do Amamenta e Alimenta. E eu trouxe aqui os relatórios do Sisvan. Os relatórios que eu tenho aqui é Taubaté, Estado de São Paulo, região Sudeste e Brasil. Então, em relação a 2023 e 2024, tivemos uma pequena queda, mas tivemos uma queda, tá? Em 2024, nesses primeiros 6 meses. Então, em 2023, Taubaté estava com 61,22% de amamentação exclusiva até 6 meses. Estado de São Paulo, 53%. Região Sudeste, 55% e a nível Brasil, 55%. Tivemos uma pequena diminuição em Taubaté e também outros níveis. Em Taubaté, 2024, nesses primeiros 6 meses, 61,02%. Estado de São Paulo, 52%, região Sudeste, 52%, e a nível Brasil, 51% de amamentação exclusiva até os 6 meses, isso a partir do relatório do Sisvan. Bom, em Taubaté,
Nós continuamos trabalhando bastante a política de amamentação, porém, já tem algum tempo que o sistema, né, do Amamenta e Alimenta, ele está fora do ar, e isso acaba enfraquecendo, né? Enfraquece essa política pública. E mesmo a gente continuando, né, fazendo os nossos trabalhos, afeta também, como a gente viu, né, teve uma diminuição. E aqui em Taubaté é feita as oficinas da Amamenta e Alimenta Brasil, nas unidades de saúde, onde participam todos os profissionais, né? Essa oficina realmente é para a gente conversar sobre a amamentação de uma forma diferenciada. Então, ali a gente coloca vivências, ali tem teatro, ali tem várias coisas ali para poder realmente a pessoa viver, entender que você falar de amamentação não é só você orientar ali o beabá, né? Você cuidar dos detalhes. E, além disso, né, depois que é feitas as oficinas, a gente tem um plano de trabalho que a unidade ela monta, e isso a gente vai acompanhando a unidade durante um tempo sobre esse plano de trabalho. Uma vez também por ano, isso a gente não consegue com uma frequência maior, nós temos o treinamento, que inclusive estamos agora no momento do treinamento. Hoje foi dado para 50 pessoas, amanhã mais 50 e quarta mais 50 pessoas, que é o treinamento do Sisvan, Bolsa Família, e também a gente fala sobre Amamenta e Alimenta, tá? Esse treinamento a gente trabalha desde do ACES, técnico, enfermeiro, para a gente poder estar conversando com eles como está fazendo essa sala de espera. E hoje que foi muito interessante também é que a gente vai trazendo possibilidades. Hoje no treinamento teve um agente comunitário até. Pode só soltar. Ah, tá. Ele falou, como que a gente fala de amamentação, porque eles fazem muita sala de espera, né? E a sala de espera, ela vem mensalmente por cores, e são aquelas cores, ele falou assim, é fechado o que é para eu falar na sala de espera. Como que eu vou falar de amamentação? Eu falei assim, se você pensar a partir do momento, né, que obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, tudo isso envolve desde da criança, do bebê, da mãe dentro da barriga, você consegue falar de amamentação em todas. Então, esses treinamentos, essas conversas, é mesmo para a gente estar orientando, porque é a ponta mesmo, né, que vai estar fazendo esse trabalho, é a atenção básica que faz esse trabalho mesmo de educação. Então, a gente consegue estar trabalhando aí, multiplicando as informações para eles estarem passando para a população. Recentemente agora, né, a gente produziu com as nutricionistas da rede esse folheto aqui, que tem algumas orientações também, mas a gente sabe que ali o que a gente passa, né, que a melhor coisa mesmo é o apoio, mostrar que a unidade ela está sempre aberta, né, para poder estar ajudando essa mãe e estar trabalhando esses profissionais para que eles estejam preparados. Certo? Obrigada, gente. Muito obrigada, Larissa. Eu acho que até falei um pouquinho já sobre a questão do Amamenta e Alimenta, né? Que a população tinha também, às vezes ficava chateada porque o posto precisava fechar, né? Mas o quanto é importante a gente falar também com a população sobre a importância desse momento, né? Eu acho que isso ainda é um desafio para a gente, como você falou também, o sistema está fora, né? Mas ainda acontece pouco, né, Larissa? Eu acho que precisava acontecer muito mais, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos passar agora para a Diana. Por favor, Diana. Boa tarde a todos, né? Parabenizar a Elisa por estar sempre trazendo essas pautas sobre a mulher, né? Então, é muito importante a gente falar sobre a mulher, sobre a amamentação, sobre as crianças, reforçando um pouquinho o que a Larissa falou. Eu tive a oportunidade de participar do curso, né? Sobre o Amamenta e Alimenta, e quando nós fizemos esse curso, o importante é que você capacita todo o profissional
daquela unidade para falar sobre a amamentação. Então, todos estão envolvidos com a amamentação, né? O profissional de saúde, ele tem que ter sempre essa fala sobre a importância da amamentação, tanto na questão hospitalar e reforçando lá na atenção básica. Na atenção básica, porque nós acompanhamos o bebê mensalmente. E é importante, quando o bebê chega para a gente na primeira semana, a gente orientar essa mãe, ver como que está a pega. Amamentar não é fácil, eu já fui mãe de 3 crianças, então não é fácil amamentar. Então, nós temos que encorajar a mãe a estar amamentando, né? Porque muitas desistem por conta que encontram muitas dificuldades na amamentação. Mas nós, enquanto profissionais, né, temos que estar levando essa mãe, encorajando, trazendo para a gente, mostrando a importância do aleitamento materno. Uma das questões mais básicas é a economia, né? Outra questão muito importante da amamentação é a segurança que é passado para o bebê. Então, a gente vê ali um bebê olhando para a gente, enquanto você está segurando ele mamando, e você olhando e conversando e cantando. Isso traz segurança emocional para o bebê. A gente tem também a questão que você não precisa estar lavando mamadeiras, né? A higiene é melhor, você põe o bebê no peito, o leite está quentinho. Então, é uma coisa, assim, divina, maravilhosa você poder perder o seu tempo amamentando. Falando um pouquinho do hospital, a gente sabe que tudo começa no hospital, né? Então, depois vai para a atenção básica, onde lá o pessoal está treinado para isso, através da Larissa, com Amamenta e Alimenta. Né? Um hospital, né? Em Taubaté nós temos o HMUT, a nossa maternidade pública, 250 partos mensais. Tudo começa na maternidade. Então, o que nós temos que estar orientando essa mãe? A amamentação, né? Então, contato pele a pele. Bebê nasceu, coloca na mãe para o bebê já sugar, para que ele já tenha esse contato com a mãe, que ele não se sinta abandonado, né? Porque ele estava junto com a mamãe dele e ele saiu para um mundo que é totalmente diferente do que ele estava acostumado. Então, você põe ali pele a pele, ele vai ter esse contato de novo com a mãe dele, e muitos bebês sugam, já nasce sugando. E, gente, isso é fantástico, né? Quando uma maternidade consegue proporcionar isso para o binômio, né? Então, HMUT, contato pele a pele, e amamentação de primeira hora também. Então, tanto parto normal quanto parto cesárea, você consegue ter esse cuidado de fazer o contato pele a pele, de colocar o bebê para sugar, e os bebês que não conseguem sugar, então a maternidade estar ali orientando, trazendo o bebê. A gente fala que as pessoas que trabalham na maternidade são pessoas, é uma especialidade diferente. Então, são pessoas que estão voltadas para o cuidado com o bebê e a mãe. E um deles é o cuidado, orientação com a amamentação. Muito obrigada, Diana. Eu queria registrar aqui a presença da Cíntia Alckmin, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo, e vou passar agora a palavra para a professora Fabiola, professora doutora, Fabiola Nejar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, dividindo a mesa com todas vocês. Lógico que aleitamento materno é, sem dúvida nenhuma, um assunto caro, né? Fui com a Larissa, a Larissa me ofereceu essa vaga de ser tutora dessa experiência muito interessante do Amamenta, Alimenta Brasil. Eu acho que é um ganho, a gente devagarzinho vai plantando, né? Já está plantada a semente, acho que vai nutrindo, né? E possibilitando maiores frutos. Eu acho que é o tempo mesmo, né? O meu objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre o tema da semana. O tema da semana é amamentação, apoio em todas as situações, né? Essa condição é exatamente necessária porque, como a Daiana falou agora aqui para a gente, nem sempre é fácil,
não é? A gente sabe que é uma questão biológica, que toda mãe consegue amamentar ou deveria conseguir, mas tem os fatores que estão envolvidos nisso, não é? E, então, essa questão da possibilidade de amamentar, ela não depende só de uma ação biológica, ela depende muito de condições sociais, culturais, econômicas, de como é que a gente vai estabelecer essa amamentação, né? Então, eu trouxe 10 pontos para a gente pensar aqui juntas de como dar esse apoio, né? Então, a primeira coisa é a rede de apoio. Lógico, se a gente tem na família uma estrutura, né, da pessoa que está ali próxima, oferecer esses cuidados para esse binômio mãe e filho, está ótimo. Mas se a gente não tiver, da família, a gente precisa ter um amigo, alguém próximo para dar esse apoio o tempo todo. Eu acho que já comentei aqui. Diga. Eu vou pedir só para a TV Câmara, por favor, se puder passar o slide da professora. Eu só deixei eles assim mesmo. Ele não deu para eu passar. Não, ali. Aí, ó. Agora fica... Muito obrigada, TV Câmara. Enfim, essa rede de apoio é isso, é a gente pensar quem é que vai dar esse apoio para a mãe. Às vezes é o vizinho que consegue ir lá e lavar uma louça, ou lavar uma roupa, ou pegar um copo d'água, né? Porque o que a mãe precisa é isso, ela não precisa nada além disso, ela só precisa de ter esse apoio, né? A outra condição é que não é só isso, a gente vai precisar de apoio técnico, né? Então, como fazer a pega, a Daiana também falou, não é uma coisa muito simples às vezes. Então, qual a melhor posição, como esse bebê deve estar, como é que eu estou me sentindo, né? No puerpério imediato, é comum a gente ter várias questões, ficar inundada em emoções, né? Eu experimentei muito isso sendo mãe do Antônio, foi muito importante, não só ter uma rede de apoio, mas, lógico, ter o apoio profissional ali, dessa pessoa que vai dizer, olha, tenta essa posição, pensa essa outra posição, acho que isso é muito válido. A outra condição, a Daiana também já falou, que é o local do parto. Lógico que se a gente tiver um hospital ou a mãe teve um parto domiciliar, mas esse parto permitiu esse contato pele a pele, esse tempo, lógico que isso vai dar muitos ganhos para esse binômio, né? Quanto mais precoce for esse contato pele a pele, mais rápida é a pojadura, né? No meu doutorado, eu me lembro, trabalhei com 900 e poucas mães e bebês, e tem mães que demoram muito para ter a descida do leite, não é? E isso tem a ver com esse momento do parto. Então, essas condições do local de parto são fundamentais. Vamos brigar por um hospital amigo da criança, urgente. Agora aqui com o hospital universitário, né, municipal, é a nossa chance. A outra questão são as condições de trabalho, e aí a professora Alexandra, minha colega, vai falar um pouco sobre isso, mas é também isso, oferecer 6 meses de licença maternidade, é muito interessante, faz muita diferença, porque garante esses dados que a Larissa trouxe, né, de amamentação exclusiva. Lógico, se eu tenho que voltar com 4 meses, como que eu vou deixar meu filho só no peito? Eu faço introdução inoportuna, né? Então, garantir isso. Eu sei que a gente, lógico, tem que melhorar os dados, mas a gente está melhor que a média nacional. Então, quem sabe a gente consiga aí em Taubaté implantar cada vez melhores chances de trabalho para essa mulher, para ela ter 6 meses de maneira exclusiva para alimentar o seu bebê. Na verdade, o que mais que a gente precisa, né? E aí também é papel nosso, e aí as TVs, as redes sociais podem nos ajudar. Que as informações sejam corretas, que não existam nenhum trucamento aí nessa coisa para que é importante amamentar e como é que se amamenta. Porque a gente tem discutido muito as questões do marketing digital e a gente tem tido alguns prejuízos. Porque de vez em quando vem informações e a mãe fica em dúvida, qual é o melhor leite? É o dela ou aquele caríssimo que está na prateleira do supermercado? Por isso a importância de pensar Tigers, ou não só Tigers, mas criar uma visão crítica, né, sobre a força da indústria de alimentos e o quanto ela pode impactar negativamente na questão da amamentação. Acolhimento em todos os momentos, também Daiana traz isso, quando a gente capacita a unidade de saúde inteirinha vai acolher, né? Essa mãe que chega para amamentar, posso segurar sua bolsa, posso ajudar aqui no que você precisa, um lencinho, alguma coisa assim para ela ficar, uma cadeira confortável, enfim.
a gente começa o aleitamento materno lá no comecinho, né, quando descobre que está grávida. E o pediatra, nesse momento, lá no pré-natal, também faz diferença, porque essa posição do médico vai ajudar a gente a manter esse aleitamento materno, não só nos 6 meses, mas depois continuado. A outra condição é essa questão dos acessórios, do quanto a gente pode ter prejuízos quando tem muita coisa para falar de amamentação. A amamentação é simples, né? É uma mãe desejosa de amamentar, é um bebê pronto para sugar e harmonia nesse sentido, não precisam de tantas coisas e também é legal a gente pensar nisso, né? A sala de parto como essa hora de ouro, assim, desse contato pele a pele, independente de ser um parto natural ou um parto cesáreo. E aí sim, a gente falar cada vez mais dessa saúde física e mental dessa mãe, né? A gente falou um pouco disso numa audiência aqui, eu acho muito importante a gente lembrar dessas condições de escuta e acolhimento dessa mãe, para as coisas fluírem. Era isso que eu tinha a falar, fico disponível. Muito obrigada, professora. Eu vou passar a palavra agora para a Ariadne, por favor, Ariadne. Bom, primeiramente eu preciso dizer que é uma alegria estar no meio de tantas mulheres aqui que defendem a amamentação, porque a gente sabe que por mais que tenha informação, por mais que a gente tenha acesso às pessoas que defendem, ainda assim somos uma minoria que estamos aqui batendo, né, de frente, falar, olha, a gente precisa, isso aqui é muito bom. Então, hoje eu vim aqui só para compartilhar um pouquinho do evento que nós fizemos para a abertura da ISMAN e do Agosto Dourado. A ISMAN é a Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Agosto Dourado é o mês todo dedicado às intervenções e às ações para a gente compartilhar. Então, nesse evento, a gente conseguiu, acho que pela primeira vez aqui em Taubaté, reunir um monte de profissionais bons na área. Então, assim, o que a gente quer dizer bons? Que estudam, que estão atualizados, que atuam de uma maneira que eles conseguem olhar essa dupla mãe e bebê como um todo. Então, uma das coisas que a gente discutiu bastante lá foi a importância de todos os profissionais saberem avaliar o desenvolvimento geral do bebê e saberem olhar para aquela mãe, ter o cuidado de olhar para aquela mãe que amamenta. Porque não dá para eu, como fonoaudióloga, só olhar a boquinha do bebê e trabalhar só a boca do bebê. Como é que eu vou ajudar se eu não perceber todas as outras coisas e conseguir fazer os encaminhamentos? Eu gostaria de pedir para a TV Câmara, por favor, também para passar essa imagem, não, né, André? Aí, essas imagens. Muito obrigada. Então, ali tem um pouquinho das fotos do nosso evento. Nós tivemos pediatra, osteopata, a gente teve a fono, nutricionista, a gente teve várias consultoras, cada uma trazendo um tema. E o que é importante ressaltar? Além de todas as discussões que nós levamos lá, das questões técnicas voltadas para a amamentação, a gente tem que trabalhar muitas questões culturais também. Porque eu não posso ir lá só falar da parte técnica, do que eu sei que eu, como fonoaudióloga, posso contribuir. Porque as questões culturais ainda pesam muito quando a gente fala em amamentação, né? Então, na minha área, por exemplo, eu recebo as pessoas, as famílias, as duplas que estão com muita dificuldade, que já passaram por outros profissionais e os desafios são grandes. Então, culturalmente, ainda tem aquele vizinho, aquele familiar que vai falar, mas dá uma mamadeira, está passando fome, o leite é fraco. São tantos mitos que a gente fala tanto sobre isso e ainda escutamos tanto falar sobre isso que atrapalha a amamentação, que desencoraja aquela mãe que está no auge ali da vulnerabilidade, tentando se encontrar naquele novo momento, porque ela já não é quem ela era, ela não sabe quem ela é, está todo mundo tentando entender o que está acontecendo ali, e aí qualquer fala, qualquer palpite tem um peso muito maior, né? Então, a gente precisa fazer essa união desses profissionais, a gente precisa se colocar mais, e foi o que a gente falou muito lá, a gente precisa falar o óbvio precisa continuar sendo dito. Porque é isso, a gente tem informação em todos os lugares,
Mas até a gente conseguir alcançar as informações que são baseadas em evidências, que estão atualizadas, porque os estudos com bebês mudam muito, porque a gente vai aplicando e na prática clínica, os profissionais vão se reunindo e vão comprovando o que é melhor ou não para um bebê. Então, assim, nenhum comitê de ética vai autorizar, falar, esse bebê aqui vai passar por isso e esse não, porque é a base da vida deles. Então, a gente precisa atualizar. A gente precisa fazer as discussões, a gente precisa atuar em conjunto, porque senão a gente fica ultrapassado e a gente atrapalha essa família. A gente não consegue apoiar essa família, que está ali, às vezes, com um desejo imenso de amamentação. Eu quero amamentar, a mãe já sabe, ela até se informou, mas na hora que os desafios aparecem, às vezes são tantos empecilhos que fica mais fácil desistir, né? Então, assim, a gente fez esse evento, foi maravilhoso. A gente teve um apoio muito grande, mas ainda o que nos deixou chateada foi que a gente teve uma adesão diminuída. A gente achou que fosse conseguir acessar uma parcela maior e ainda assim, mas de pouquinho em pouquinho, com passinhos de formiguinha, a gente vai compartilhando todas as informações e fortalecendo essas famílias para que a gente dê conta do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Obrigada. Muito obrigada, Ariadne. A Ariadne trabalhava na prefeitura e a gente, inclusive, se encontrou no CRAS Sabará, acho que foi, né? No CRAS Sabará, não, né? Era uma conversa, era uma oficina com famílias, eu me lembro que tinham famílias já com bebês e famílias que estavam ainda com o bebê na barriga, alguns já com o bebê fora, né? Mas uma oficina que acontecia, né? Espero que volte. Não com a Ariadne, infelizmente, que ela não está mais na prefeitura, mas são coisas super importantes. Eu participei lá um pouquinho e vi como que as famílias estavam envolvidas em querer saber, né? Eu queria registrar a presença da Natália Carolina de Castro Faria, que é obstetriz, que é também consultora de amamentação, consultora do sono, que me ajudou muito no meu início, né? Além de acompanhar meu parto domiciliar, ela também foi minha consultora de amamentação e fez toda a diferença. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui também, né? Falando para as mulheres, para as famílias, como a professora Fabiola falou. Uma mãe e um bebê. Uma mãe desejosa, que a gente também tem que respeitar, que tem as mães que não querem, mas a mãe desejosa e esse bebê, né? Enfim, então vamos lá, vamos continuar. A gente vai passar agora para a professora Alexandra falar um pouquinho. E depois eu gostaria de convidar a Natália também para falar, tá bom, Natália? Boa tarde a todos, aos ouvintes aqui da TV Câmara, as minhas colegas, mães, né, que estão aqui. Eu acho que esse é um tema que é de todas nós, né, não só de todas nós mulheres, né, temos aqui um homem ao nosso lado, né, mas deveria ser um tema de todas as pessoas, homens, mulheres da sociedade. E a gente espera um dia ver essa casa cheia numa audiência sobre amamentação. Eu já tive em várias audiências e a gente vê que é um trabalho muito solitário, né? A gente fala que amamentar é um pouco solitário, né? A gente, como mãe, tem aquele momento do puerpério que a gente se sente só, porque é uma responsabilidade, é uma novidade, aquela busca, né, de harmonização com a criança, e que às vezes a gente se sente só, mas essa é uma luta também que eu acho que a gente se sente muitas vezes só, né? Então, aproveito para convidar todas as pessoas, os taubatianos, para participarem dessas atividades, porque ela não se limita a uma semana, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela é comemorada mundialmente. Nós fazemos no município várias ações, eu vejo a prefeitura se mobilizando, o Banco de Leite fazendo um trabalho maravilhoso, a Universidade de Taubaté também, todos os anos, tem uma programação extensa, e eu vim aqui um pouco para convidá-los, né? Eu e a professora Fabiola estamos no curso de nutrição, no Departamento de Enfermagem e Nutrição, e temos uma programação da universidade. Eu vou falar um pouquinho para que as pessoas possam ir à universidade. É uma universidade pública, é de todas nós, né, e todos. Então, vocês podem participar das atividades sempre que elas
aconteçam lá. Amanhã nós teremos, então, a exibição de um filme e um debate sobre ele, que é o Tigers. Esse filme é um filme que conta a história de um ex-funcionário de uma grande multinacional vendedora de fórmulas e que ele vê a situação preocupante das crianças paquistanesas quando começam, então, a tomar essas fórmulas, o quanto que aumenta a mortalidade infantil e as doenças. E ele denuncia essa empresa e denuncia tudo o que ele acha que está errado. Então, é muito importante, a professora Fabiola colocou aqui, que a indústria dos alimentos muitas vezes prejudica a amamentação. Esse filme, ele aborda sobre isso. É um filme importante para a gente olhar para a alimentação de uma outra forma e o nosso papel também como consumidor ou como apoiador e rede de apoio das mães. Ele vai ser exibido, então, amanhã às 8h30 e às 19 horas no auditório do Bom Conselho. Estão todos convidados. Na quarta-feira, a gente prossegue, então, no dia 7, com uma palestra da professora doutora Fabiola Suano, que vai tratar sobre o tema de 2024, da Semana Mundial de Aleitamento Materno, às 9h30 também, no auditório do Campus Bom Conselho. Na quinta, a gente tem o prazer de inaugurar a sala de apoio à amamentação do Campus Bom Conselho. Convidamos todas vocês para estarem presentes conosco. É uma luta de muitos e muitos anos, minha, da professora Fabiola, da professora Ana Cláudia e de muitas outras mulheres da Universidade de Taubaté. Então, nós vamos, então, inaugurar essa sala num espaço acolhedor e contamos, né, com a presença de todos para apoiar essa causa. Eu acho que é uma conquista, é a primeira sala de apoio da Universidade de Taubaté. Então, estamos muito felizes, né, com essa conquista. Então, quinta-feira, às 9h, também no Campus Bom Conselho. Na sexta-feira, dia 9, a gente também vai inaugurar no auditório do Campus Bom Conselho, vamos fazer o lançamento da Liga de Aleitamento Humano. Então, também do Departamento de Enfermagem e Nutrição, essa liga também ela vem para discutir o aleitamento para além da mulher. Hoje a gente tem a questão de gênero sendo discutida, eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, estamos pensando no campo da universidade, da formação, a gente não pode deixar de discutir sobre isso. Então, na sexta, dia 9, às 9h, o lançamento da liga. E no sábado, o Banco de Leite vai promover o Mamaço, como promove todos os anos, e nós também estaremos lá, com certeza, apoiando e participando. Muito obrigada a todas e todos, e que nós possamos unir forças para melhorar as nossas políticas, as nossas ações e, de fato, a amamentação no nosso município e no Brasil. Obrigada. Obrigada, professora. O Mamaço é onde? Lá na Unital mesmo? No SEDES. Então, no sábado... no sábado, a partir das 9 horas, Mamaço, no SEDES, um piquenique. Ah, lembrei que o ano passado eu fui, verdade. Já participei de alguns amamentando a Mia, mas o ano passado eu fui lá com a Mia já grandona. Legal, quem puder compareça, é muito bacana e é um momento também que a gente pode, inclusive, pedir ajuda ali, informação, né? Lembro o ano passado também, lembrei da outra professora Fabiola também, legal. Bom, vou passar para a Clélia e depois para a Denise e vamos ver se a Nath fala um pouquinho também. Boa tarde a todos, meu nome é Clélia, né? E falando de amamentação, gostaria de falar aqui que eu vejo falando de até os 6 meses de amamentação exclusiva. Mas eu amamentei o Gabriel até 4 anos. Porque é fácil, não é fácil amamentar, né, no começo, mas o desmame eu acho que foi mais difícil para mim, encontrei muitos desafios, né, mas com o meu jeito, né, eu e ele, nos decidindo ali, deu super certo. Né, mas hoje não estou só para falar sobre amamentação, estou para falar também do trabalho voluntário que eu faço fora da instituição. Que é sobre isso que eu gostaria de enaltecer, o quanto eu venho somando na vida de mães fora da instituição. Lá no meu bairro, eu conheço alguém me indica, faço algumas consultorias particulares, mas assim, sempre focado também na parte de voluntários, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar uma consultoria. Né? A mãe tem o bebê pelo SUS, então assim, ela não tem condição de pagar uma consultoria. Então, assim, com o meu jeito, e eu sempre deixo, eu sou desprendida do número do meu celular, pode me ligar, manda mensagem, faço chamada de vídeo, vamos lá, você consegue. Porque a rede de apoio nem todas têm, né?
Às vezes ela fica com o bebê em casa, né, no puerpério, ela não tem um marido, ela não tem um filho, alguém que possa estar ajudando ali. Então, eu acho que quanto eu venho a somar, né? Eu faço um trabalho bem lúdico, né? Eu e a Grace. A Grace eu já não amamento mais, já está na transição da alimentação. Mas eu vi que você falou que quando a mãe tem que voltar a trabalhar com 6 meses, quando o bebê já está com 4 meses, ela tem que fazer o quê? Introduzindo alimentos que o bebê nem conhece ainda. Você não sabe se ele vai se adaptar, né? E o leite prescrito pelo pediatra, o NAN, são leites caros. E a mãe, se ela não tiver condição e ver o filho com fome, ela vai dar o leite da caixinha mesmo, né? E isso pode o bebê desenvolver uma alergia, coisa que fica muito mais difícil dela tratar, né? De conseguir levar um alergista para ir definir a causa, né? De uma assadura, de uma diarreia. Às vezes ela está achando, está gripado, mas não, já é um dos sintomas da intolerância mesmo à lactose. Então, assim, quando eu faço esse trabalho voluntário, eu falo para ela assim, ó, você tem um leite rico aí, né, de graça, já sai prontinho para o bebê. E a chance dele adoecer, eu vejo pelo meu filho, Gabriel. Gabriel dificilmente precisa de alguns cuidados. Por quê? Porque eu amamentei ele um pouco, estendi um pouco, mas foi no tempo dele, no meu tempo. Então, assim, quando eu falo de amamentação, eu falo com muito amor. Né? E falo assim, amamentar é um ato de cuidar. Não que a mãe que não consiga por algum motivo, demorou para produzir leite, ou a mãe ainda ficou internada, o bebê foi para casa. Não é que não ame o bebê, né? É cada um com o seu momento. Eu acho muito bonito quando se fala de amamentação. Quando consegue ou não, por algum motivo, não deixa de ser mãe, né? Eu falo para ela, foi um parto normal, mas eu queria cesárea. Foi cesárea? Não, você não deixou de ser mãe, que cada um com o seu momento, até mesmo na hora do parto. Tá bom? Eu agradeço de poder estar aqui, né? A confiança no meu trabalho. E muito obrigada. Muito obrigada, Clélia. É importante, eu acho que aqui todas daqui da mesa somos todas mães, né? E vó, né? A Denise já é vó. A gente passa por essa experiência, né? A Clélia falou da questão da saúde, né? A Mia também, raras vezes a Mia vai pro hospital, e eu amamentei 6 meses exclusivo, depois até 2 anos e meio. Eu posso me surpreender da menor não querer amamentar. Fala no microfone, Clélia. E esse mês você vó, lá pro dia 20, 24, eu posso me surpreender da menor querer amamentar ou não, ter dificuldades, desafios, mas eu falei pro meu filho que eu vou deixar ela à vontade, no que precisar, a fada do leite está lá. Isso mesmo, respeitar, né, esse momento, mas ó, ela tá sortuda, porque ela já tem uma consultora em casa, né, exclusiva. Vou passar então para a Denise, para a gente ir encerrando aqui a parte das falas, e depois para a Natália. Obrigada, Elisa, pelo convite, gosto muito, são temas que eu fico muito feliz em falar, né? Como representante da Primeiríssima Infância, pela Secretaria Estadual da Saúde. E eu vi assim, eu anotei um pouquinho da fala de cada uma, e eu vi assim, que bom que a nossa cidade, a gente tem um time bom desse aqui, né? Na saúde pública e trabalhando todas essas questões de primeiríssima infância, né? Porque a amamentação é um tema da primeiríssima infância, e ela precisa ser trabalhada desde lá do pré-natal. Então, achei muito importante a fala da Larissa, com a enfatização da educação permanente, que isso é tudo, né? É isso que faz a roda, a engrenagem funcionar na saúde, a educação permanente, né? Enfatizando a prevenção das condições crônicas, que a amamentação, né? Que ela predispõe mesmo, faz a prevenção das condições crônicas, já tem estudos robustos mostrando isso, né? E também a prevenção de doenças, né? Porque amamentando você passa também, toda a imunidade da mãe vai passando para o bebê, então são muitos ganhos na questão de prevenção e promoção de saúde. E aí depois veio a fala da nossa enfermeira da maternidade, né? Como é importante garantir essa hora de ouro. Realmente ela é chamada de hora de ouro, porque é a primeira hora de nascimento que o bebê, né? Ele, por instinto, ele vai sugar. E é muito mais fácil. E se não é dada, né, essa oportunidade para o bebê, depois ele precisa reaprender. Então, às vezes, os problemas com a amamentação começam já ali. A não garantir essas boas práticas, né, da humanização do parto, né, que é
colocar o bebê para amamentar nessa primeira hora e fazer o contato pele a pele, que também faz a prevenção de condições crônicas, essa troca da microbiota, da macrobiota da mãe com o bebê, né? Isso faz a parte de prevenção. Aí veio a professora falando também da importância de a gente garantir políticas públicas para aumentar a licença maternidade para 6 meses, né? Para funcionário público até consegue 5 meses, já foi ampliado, mas no geral não. E da gente trazer empresas parceiras da primeira infância, né? Que elas recebem aquele selo da Brinc, são as empresas que garantem essa licença maternidade estendida e até a licença paternidade para 1 mês. Porque como é importante essa rede de apoio, o parceiro, o pai estar ali, né? Não só a gente fala aqui pela questão da promoção de vínculos, que é o amamentar, mas é dentro dessa rede de apoio. Porque o que vem a primeiríssima infância, a neurociência falando? Que a gente tem que incluir dentro das nossas práticas a questão emocional, né? O quanto é importante essa rede de apoio. Então, eu achei bem relevante, né? As creches garantir também o recebimento do leite materno, para as mães que não podem ficar indo e vindo para amamentar, guardar o leite materno certinho. Isso já tem protocolos para isso, a cidade de São Paulo implementou em todas as creches públicas, né, o recebimento do leite materno. Ter o cantinho da amamentação nas creches, onde a mãe pode ir amamentar, né, aquele ambiente seguro, acolhedor, tranquilo, para ela amamentar também, se for o caso. Aí a Ariadne, a fono, ela também falou do respeito à cultura, né? Como que a gente rompe com isso? Então, a gente tem que ter um repertório muito bom de convencimento para romper com as culturas, né? Porque a fala de uma mãe, de uma avó, de uma madrinha, tem peso ali. Como a gente rompe isso? Como a gente chega e vem com outros argumentos para que a mãe se sinta segura em falar, não, eu estou sendo orientada por profissionais da saúde, eu vou seguir o que hoje é a saúde baseada em evidências, né, científicas. E ela está segura para falar o não para a avó, para a mãe e tudo mais, né? Então, isso é muito importante. Hoje, todos os municípios no Brasil, né, praticamente todos estão trabalhando o agosto dourado. Isso forma uma grande mobilização social, isso é muito importante. Então, é outro ponto que a gente precisa trabalhar muito, é a mobilização social, né? E a questão da atenção primária, né? Trabalhar o pré-natal, trabalhar rodas de conversa, rodas de famílias grávidas. Hoje não se fala mais em grupo de gestante, é grupo de famílias grávidas, porque você trazendo a família ou quem ela quer, você consegue trabalhar melhor essas questões até culturais, né? Todos ouvindo, todos ajudando, a rede de apoio fica mais fortalecida, porque todos estão escutando tecnicamente as informações mais limpas e mais seguras e mais técnicas, né? Então, é importante a gente trabalhar isso na atenção básica, preparar essa gestante todo o pré-natal para amamentação, né? E não romantizar tanto, porque amamentar não é fácil. É bonito, é gostoso, depois que tudo dá certo, é maravilhoso você ver a carinha do bebê ali, com a boquinha cheia de leite, olhando para você, sorrindo. Mas a gente sabe que muitas têm dificuldade. Até chegar nesse time, puxa, não é fácil, né? A mulher precisa realmente ter muita força, muito apoio emocional para ela romper com tudo isso e chegar nessa parte maravilhosa que é amamentar, né? Aí veio também a questão das rodas, né, para gestante e nutrizes. Isso é muito importante, trocar, né? Quem já passou, quem está amamentando, com quem ainda vai amamentar, fazer essa troca na atenção básica é bem importante. Aí veio a professora Alexandra, né, com essa quantidade de eventos maravilhosos, né? E o que eu amei aqui é a primeira sala de apoio à amamentação. A gente precisa ter isso, gente. Toda atenção básica precisa ter ali. A enfermeira, ela é a profissional mais indicada para isso, mas precisa ter mais, porque a rotina da enfermeira não é fácil. Todos os pronto atendimento do município tem que ter um profissional preparado para acolher e para ajudar na amamentação, nos horários que a atenção básica não está funcionando. A gente precisa ter, talvez até teleconsultas, teleconsultoria, né? Esses grupos, essa sala de vocês da Unital, talvez ter momentos tele para quem não pode ir, para quem não pode ir até a sala, a gente conseguir chegar no território, naqueles
lugares mais difíceis. Às vezes a pessoa não tem o carro, não tem o transporte, não tem quem leve naquele momento, e saber que ela pode ligar e fazer um vídeo, uma videochamada para acolher o emocional é tão importante. Então, pensem nisso, tá? E a Clélia veio aqui, né, com a fada do leite. Que bom que a gente tem fadas do leite, precisamos de mais fadas do leite. Vamos multiplicar as fadas do leite, talvez aí um programa, né, uma ONG, um programa mesmo municipal das fadas do leite, e toda a atenção primária, toda a equipe de estratégia de saúde da família tem uma fada do leite, né, nos pronto atendimento tem uma fada do leite, talvez um projeto aí de primeiríssima infância, isso ser uma prática ampliada, né, que fazer o que está no protocolo, a gente faz, a gente tem que pensar em práticas ampliadas, o que a gente pode fazer a mais, incluindo o aspecto emocional. E esse tipo de serviço de apoio à amamentação é o que mais dá apoio emocional a essa nutriz, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver que a gente já tem muita coisa construída e que a gente também pode se juntar e fazer muito mais, né? A mamãe, quando ela é acolhida na amamentação, né, a parte de doação, ela vai pensar, eu fui acolhida. Vou pedir para você falar no microfone, Clélia. A gente convidou, e já vou falar para a Nath preparar para falar, nós convidamos o Banco de Leite Humano, né? Sempre a gente convida, acredito que eles tenham tido algum problema dessa vez que não puderam estar aqui, mas a Clélia ia falar nesse sentido de doação, né, Clélia? No sentido de, quando uma mãe ela é acolhida na amamentação, quando você vai falar para ela sobre doação, ela já está aberta a ouvir e fazer, né? Eu acho muito interessante esse ponto. Eu não doei leite, na verdade. Eu confesso que eu não cheguei a pensar na época sobre essa possibilidade e tal, mas eu tive depois uma produção assim que eu comecei a estocar e começou até a ficar assim, nossa, quanto leite que tem aqui, né? Mas dali para frente, né, de um tempinho depois que eu tive esse acesso, eu sempre também falo do banco de leite, minha irmã foi doadora do banco de leite também, e ela fica muito orgulhosa disso, porque ajuda muito outras famílias também, né, gente? É muito importante. Nath, por favor, para a gente ir encerrando aqui, nós não tivemos participação, nenhum questionamento, então a Nath vai falar e a gente encaminha aqui para o final. Ô, Nath. Eu vou aproveitar, eu tenho algumas questões, e aí eu já vou fazer, de repente você já responde, senão... que eu não queria deixar de fazer essas perguntas, bem para a população mesmo, assim, ver e até desmistificar algumas coisas, né? Queria que você falasse, existe leite fraco? Queria que você respondesse isso, por favor. Queria que você falasse também um pouquinho, a professora Fabiola falou dos acessórios, né? E aí tem a questão de chupeta, mamadeira, até almofada de amamentação, que eu confesso que eu usei, mas que eu fiquei um pouquinho ali preocupada com essa almofada, enfim. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente, por favor, com relação a esses acessórios, se possível, tá? Não precisa ser você, claro, depois as meninas também podem, se quiserem falar aqui. Nath, por favor. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente, é sempre muito bom participar e trazer um pouquinho, né, do que a gente faz, do que a gente ama fazer. Sou obstetriz, o meu papel principal é trabalhar com as gestantes no pré-natal, então a preparação toda de amamentação, a gente faz essa orientação com as gestantes. Sou coordenadora de um grupo de mães, de gestantes, de puérperas, enfim, é um grupo de apoio a mulheres, né? A gestantes de maneira geral, pessoas que gestam. E é o do ventre ao peito, o coletivo do ventre ao peito, formado por obstetrizes e por doulas. Nós já existimos aqui em Taubaté há 13 anos, eu acho que é isso. Desde 2013, na verdade. 11. Nós fazemos rodas mensais para auxiliar mesmo, desenvolver essa parte informativa com as mulheres, com quem procura a gente, com as famílias de maneira geral. E essa questão dos mitos, né, do que pode, do que não pode, do como fazer, isso aparece muito, principalmente nas rodas. E um pouco do que a Ariadne trouxe, a gente participou, né, neste evento, no sábado, e muito triste ver que, apesar da amamentação ser
momento, né, íntimo entre a mãe e o bebê, é um assunto que é amplamente difundido. A gente está no mês que comemora-se, né, mundialmente o incentivo e apoio ao aleitamento materno. A cada ano, a organização desenvolve, né, a SOABA vem para desenvolver um tema específico, agora é Reduzindo Lacunas. Todos os tipos de pessoas que desejam amamentar poderiam ter aparecido lá no nosso evento. E não teve, a gente não teve. Então, assim, a gente está tentando reduzir lacuna de quê? Para quem? Né? Isso eu fiquei com uma incógnita muito grande. Onde a gente falhou ali que não teve, né, uma mulher preta, uma mulher branca, um transgênero, uma mulher que está com muita dificuldade de amamentar com um bebê pequeno, a gente não teve, e era um evento público, né? Não precisa ser do banco de leite, nós somos instituições privadas, mas despendemos nosso tempo para fazer um trabalho voluntário para essas mulheres irem lá atrás de informação. E tínhamos profissionais muito qualificados lá, que passamos os sábados, o sábado, né, especificamente, do dia 3, disponíveis para isso, e a gente não teve esse retorno. Então, assim, dentro da humanização, a gente é muito criticado, uma questão até que a gente discute muito entre a gente mesmo, né, entre os profissionais da humanização, que é caro. Ah, mas você só vai poder ter obstetrícia se você tiver dinheiro, porque o convênio não cobra. Ou, eu vou ter meu bebê pelo SUS porque eu não consigo ter uma parteira para me acompanhar. Ou eu não consigo ter uma consultora para me acompanhar, porque é muito caro. Mas quando a gente está disponível para atender, elas também não aparecem e aí não valorizam. Então, isso é muito triste, né? Essa lacuna, para mim, parece que é um abismo mesmo, um grande cânion que a gente precisa tentar reduzir. E aí é ano após ano, com cada evento que a gente faz, é mamaço, é apoio do banco de leite, são as nossas rodas, instituições privadas que se unem, né, pessoas autônomas que se unem para se organizar e fazer um evento disponível ali para orientar essas mulheres. Então, acho que é passinho de formiguinha mesmo, acho que a gente não pode desistir, né? E estamos aí. Eu faço um trabalho particular, eu fui voluntária do Banco de Leite, eu amamentei minha filha até 2 anos e 6 meses, a Maria agora está com 5 anos. Eu fui doadora, doei até 1 ano e 8 meses dela, levava ela para trabalhar comigo, porque eu amamentava e ordenhava, deixava leite ordenhado para o meu marido oferecer quando eu estava nos partos na madrugada, ou até mesmo durante o dia. Relutei muito para a gente entrar com a mamadeira, mas a gente não teve condição, porque ele derramava todo o leite do copo, o copinho de transição também não era funcional ali para ele na madrugada. A gente entrou com a mamadeira, mas era o meu leite, então ela não tomou fórmula. E aí depois a gente entrou com a introdução alimentar, e aí as coisas foram deslanchando, mas com o meu leite mesmo ela ficou tomando até 2 e 6, que aí foi o processo de desmame, que também não é fácil. A gente precisa de apoio nesse sentido. E aí, a história do mito do leite fraco, né? Isso não existe. O que acontece é essa grande dúvida, porque a gente se torna muito vulnerável nesse momento do pós-parto. E aí existe a fórmula, né? Essa ideia de que a fórmula é uma grande feijoada para os bebês, de que eles vão ser amamentados e vão dormir, e que vão ficar quietinhos e que vão descansar e vão dormir. E aí a grande questão é que o leite materno, o leite humano, ele é rico, ele é uma substância viva que a gente fala, né? Um ouro líquido ali. E ele é muito fácil de ser absorvido pelo nosso intestino, né? Pelo intestino do bebê, que ali a microbiota ainda está sendo estabelecida. Então, a gente precisa fazer essa educação das mães para que elas compreendam a riqueza daquele nutriente, daquele líquido que os bebês estão sendo amamentados, ingerindo, que é diferente da proteína que tem na lata, que tem na fórmula. São coisas muito diferentes, por mais que a indústria venda é igual ao leite materno, é igual ao leite humano. E não é, porque as proteínas são diferentes, os micronutrientes que estão ali, né, são muito diferentes, por mais que eles tentem igualitar, né?
E aí, quando elas fazem esse comparativo, o bebê que mama no peito, ele tem uma biodisponibilidade diferente de um bebê que mama fórmula, toma fórmula. E aí elas ficam com essa sensação de que o bebê que tomou a fórmula ficou muito mais saciado e cria essa ideia de que o leite dela é fraco. Aí vem a avó, vem a tia, culturalmente falando, né, a nossa comunidade, aponta o dedo e fala, mas ele está chorando, por que você não dá o peito, por que você não dá uma mamadeira, põe uma chupeta, e aí não ajuda, não colabora, não contribui para que essa mulher se fortaleça e acredite no potencial que ela tem de produção de leite. A gente está falando de eu produzo leite fisiologicamente porque eu tenho glândulas mamárias. Mas eu preciso hormonalmente estar preparada para que esses hormônios todos sejam estimulados e eu conseguir dar conta de manter essa produção. Se eu estou num ambiente instável, vulnerável, ameaçador, violento muitas vezes, eu não vou conseguir ter ocitocina circulante a ponto de injetar leite, prolactina, porque eu não estou conseguindo dormir na madrugada achando que alguém vai sumir com a minha criança. Então, assim, a gente precisa pensar, né, na fisiologia, né, nessa condição toda, mas em quem está apoiando essa mulher, né, em quem dá esse suporte emocional para que ela consiga cuidar do bebê. A gente sempre fala muito que o binômio, né, a mãe e o bebê, eles se dão conta ali um do outro, emocionalmente falando, um precisa do outro para sobreviver nesse pós-parto, só que é um tripé, né? O pai, o parceiro, a parceira, quem estiver ali, precisa cuidar e apoiar esse binômio para que as coisas consigam fluir com mais naturalidade e passar por esse primeiro desafio, porque é desafiador inicialmente. Não é fácil, não é molezinha, não é tão inato, né? Não é tão instintivo, apesar do bebê nascer com reflexo, não é tão instintivo assim, ele precisa ser estimulado com frequência, inclusive, para manter, inclusive, a produção. Então, assim, é um conjunto de ações e de suporte que essa mulher precisa ter para desacreditar, né? Jogar longe esse mito de que o leite é fraco e de que ela não vai dar conta de passar por essa situação. Também. Eu pedi para você falar um pouquinho rapidinho também da produção, porque o bebê mama e aí precisa mamar para produzir, né? Sim. Porque tem muita mãe que fala, eu não tive leite. E aí eu acho que isso acaba também, às vezes, culturalmente se espalhando. E aí, essa questão, eu não tive leite. Existe uma cultura, né, até do leite empedrado, que meu peito empedrou e aí não tive leite porque virou pedra. Isso a gente escuta muito, né, com muita recorrência. E essa história do não ter leite e do estímulo. Enquanto gestante, a glândula mamária está sendo estimulada para, depois que o bebê nascer, produzir leite. Até o colostro, então assim, até o segundo, terceiro dia de vida, mais ou menos, ainda é reflexo da própria gestação. Reflexo hormonal, dectação placentária, e, enfim, hormônios que vão acontecer por conta da história do parto que essa mulher teve. Então, por isso que, de repente, cesáreas eletivas têm um pouco mais de dificuldade de ter essa pojadura mais precoce. As apojaduras são um pouco mais tardias, depois do 5º, 6º dia de vida, sem considerar, né, doenças associadas. Agora, depois que esse leite chegou e essa pojadura aconteceu, a gente fala que é um sistema autócrino, a mãe, ela só vai produzir essa quantidade de leite a depender da demanda daquele bebê. Então, o bebê ele precisa estimular, chegar num nível de produção hormonal para que esse tecido glandular ali consiga fazer a manutenção da produção de leite. Então, a gente está falando de sucção efetiva, de boa pega, bom posicionamento, entra na questão da almofada também. A almofada ela é um grande auxílio. Só que, assim, o mercado está aí, né? Loja de bebê tem várias. Então, poltrona de amamentação, almofada de amamentação, mamadeira, chupeta, fraldinha não sei do que, regurgitador não sei do que, bordado com nome personalizado. E a gente gasta muito dinheiro com essas coisas. E aí não vai ter dinheiro para pagar a consultoria de aleitamento.
Então, acho que tem que pesar, tem que ponderar. A mesma coisa com o enxoval, né? Tem gente que vai para viajar para fora para fazer o enxoval, mas aí tem dificuldade com a aumentação. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consultora. É a prima que paga a consultora, né? Dá de presente. Então, acho que são muitos mitos, né? A amamentação, ela permeia, ela está dentro de um ambiente realmente cultural, que envolve a mulher na sua intimidade, mas muitos homens, parceiros, e que de repente nem estão afim de participar disso, ou que estão mais afim do que a própria mulher, e aí invade o querer dessa mulher. Então, a gente precisa discutir o amamentar, o aleitar, né, o lactar, enfim, em todos os seus aspectos, com muito cuidado, com muito acolhimento, com muita cautela, para a gente não invadir também o espaço do outro. Ela com a nora, se a nora não quiser, tudo bem, mas a nora precisa saber o que ela está deixando para trás, né? Ela precisa saber. Então, a chupeta é a mesma coisa. Eu quero dar chupeta, tudo bem, conscientemente. Você sabe dos prejuízos que a chupeta vai trazer para a vida do seu bebê? Lá no futuro, talvez agora você não perceba, mas lá na frente, com 1 ano, 2 anos, quais são as consequências desse apetrecho na vida do seu bebê agora, que agora vai ficar quieto, mas lá na frente ele vai sofrer as consequências. Então, informação pode ser uma dádiva para muitos, mas pode ser uma grande ignorância mesmo. Então, vai ter gente que vai querer se manter na ignorância. E tudo bem, né? Agora, a gente tem informação, a gente quer oferecer informação, a gente está aqui para isso, jogando, né, informações para quem quiser ouvir e se sentir acolhido, se sentir à vontade para vir falar com a gente, vir participar dos nossos encontros. São mensais, tem página no Instagram, Facebook, os nossos contatos também são super disponíveis, tanto pela CAIA, que é onde eu trabalho, quanto pelo do Ventre ao Peito. Todas as meninas são super disponíveis. Então, assim, quem quer, né, sabe aonde recorrer, procurar as pessoas certas. Porque eu mesma, no meu, acho que primeiro, segundo dia de vida, eu fui pedir ajuda para minha mãe e ela não conseguiu me ajudar, por mais informação que eu tivesse, né? Então, perguntar, acolher, recorrer às pessoas certas, né, os profissionais que estão realmente disponíveis e preparados, faz bastante diferença no acompanhamento e no puerpério dessas mulheres. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Natália. Bom, alguém quer fazer alguma consideração? Não? Gente, eu queria fazer uma consideração que eu lembrei que a Nath estava falando, que uma das soluções trazidas na cartilha da Semana Mundial de Aleitamento Materno é incluir educação sobre amamentação nos currículos escolares. E eu achei isso tão rico, tão maravilhoso, porque é muito sobre isso mesmo. Quando a gente... e eu até também quero aproveitar, né? Eu falei que aqui nós todas somos mães, que estávamos aqui compondo a mesa, né? Mas quem não é mãe, como a professora Fabiola falou, né? Todo mundo pode apoiar a amamentação, né? E quem não é mãe também gosta do filho dos outros, né, Andréia? Luciana e a Cíntia, que estava aqui também, né? E eu achei, quando a Nath estava falando, eu estava pensando nisso. Mesmo que as meninas não virem mães, mas elas podem apoiar outros, e os meninos também, né, na escola. Então, eu achei, assim, muito bacana falar sobre uma dessas soluções, que é muito sobre isso, né? Numa das soluções também que fala aqui é a questão da infraestrutura do local do parto, né? A Diana falou um pouquinho disso, a gente está aí sonhando com uma reforma na nossa maternidade aqui de Taubaté, que hoje ainda é muito desafiador, né? Então, estamos sonhando também que isso mude, porque tudo isso ajuda na amamentação, né? Colabora, contribui nesse sentido. Bom, gostaria de agradecer muito a participação de todas vocês aqui com a gente. E achei também, a gente amplia a nossa ideia, né? Quando a professora falou do vizinho, eu achei incrível, professora, porque é muito isso. Às vezes, quem vai ser sua rede de apoio é o seu vizinho, é a sua vizinha que vai lá lavar sua louça, que vai lá segurar o bebê por um tempinho que você
vai fazer alguma coisa, né? Então, todas as pessoas podem contribuir para a amamentação e, por favor, seja você uma pessoa dessas, né? Que contribua, e eu falei até nas outras audiências, quando não souber o que fazer, ofereça água, que sempre vai dar certo, né? Bom, discutido então os temas propostos para hoje, né, de forma satisfatória, eu declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todas as pessoas, agradecendo também você, telespectador aqui da TV Câmara, que acompanhou nossos trabalhos. Excelente tarde a todas as pessoas.